Graça e paz. Sim, você vai chegar do outro lado. Era essa certeza que os discípulos precisavam ter no coração. Em Marcos capítulo 6, a partir do verso 45, nos conta a passagem dos discípulos que estão atravessando para o outro lado, sobre a ordem de Jesus. O texto diz que é Jesus que insiste para eles entrarem no barco e irem, enquanto Jesus subia para o monte orar. Só que a passagem lembra que no meio daquele mar, a tempestade surge. O vento sopra sobre todos os lados do barco e os discípulos começam a entrar em pânico. O caos se instala naquele cenário e mesmo estando sobre a ordem de Jesus, os discípulos não conseguem lembrar que quem havia dado a direção era o Senhor de todas as coisas. Era aquele que tinha um controle sobre céu, terra e mar. Os discípulos haviam conhecido Jesus de diversas formas. Jesus havia feito muitos milagres, curado muito enfermo. Mas os discípulos ainda não tinham visto Jesus ter autoridade sobre a natureza. Então a palavra diz que os discípulos ficam tão aflitos, o coração fica tão angustiado com medo daquela tempestade. Só que Jesus está lá do outro lado, observando e vendo os discípulos remarem com dificuldade. É lindo esta parte do texto. Diz: ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Ele viu. Ele deu a ordem. Ele acompanhou o percurso. E ele quem garantiu a vitória. Eu queria lembrar você que quando você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, você entregou o curso da sua vida a Ele. Você não está à deriva. O seu barco não está sem controle. Ele é o Senhor do seu barco. Ele é o Senhor da sua vida. E a partir do momento que você confiou a Ele a sua história, se de fato assim o fez, você pode ficar tranquilo. A tempestade não é para a sua destruição. A tempestade não é para o caos na sua vida. Ela é para revelar Jesus de uma forma mais intensa e de uma forma que você ainda não viu. Talvez você conheça o Jesus que cura enfermidade. Talvez você conheça o Jesus que abre porta de prover o alimento à mesa. Mas nesta passagem, o Senhor nos convida a conhecer o Jesus que tem o controle sobre todas as coisas. A Bíblia diz ainda que Jesus vai adiante e quer chegar primeiro. Sabe por quê? Porque a nossa tempestade não é para perecermos, mas é para vermos a glória de Deus. Os discípulos fazem uma confusão por causa do medo que é tão grande e começa a ver que é um fantasma, não reconhece Jesus. Então Jesus precisa se revelar e dizer: calma, não tenha medo, sou eu. Jesus está adiante. Mesmo que os nossos olhos embaçados ou os nossos temores façam com que a nossa visão não enxergue como deveria, Ele se revelará. Porque o propósito do Senhor é que cheguemos do outro lado em segurança.